Este momento transformado e tocado pela presença de Deus. Olha para mim, irmãos. O texto que nós acabamos de ler aqui é muito simples de se entender. Se nós começarmos a estar no raso, olha para cá. Se formos analisar do ponto de vista simplesmente geral, não tem nada para aprender com esse texto. Absolutamente nada. Eu, particularmente, não sendo pessimista, mas sendo realista, eu não vejo nada que nós possamos aprender com esse texto. Porque o que temos aqui é um resumo. É uma história pronta, é uma história que começa e termina sem nenhum elemento surpresa. Escuta, tem um homem que ele é principal da sinagoga, olha para cá. E esse homem, ele vai buscar a cura através de Jesus para sua filha. E o que o texto vai nos mostrar é que através da sua petição, é que através do seu pedido, da sua humilhação, Jesus, ele vai liberar a cura para a filha deste homem. Ou seja, vai curar a filha deste homem. Olha para cá. Mas quando nós olhamos através do olhar do Espírito Santo, esse texto ele tem muito além do que uma história para nos contar. Ele vai revelar como funciona o sistema no mundo espiritual. O que é que Deus espera de cada um de nós para nos entregar vitória? Eu sei que tem pessoas que não dá para exigir de você um entendimento profundo. E eu vou ser claro, sem querer te ofender. Enquanto nós não entender como funcionam os céus, nós não vamos ter acesso a ele. Vamos começar pelo princípio que diz: o reino de Deus é tomado à força, e só os violentos selecionou, só os se apoderarão dele. Vou repetir: o reino dos céus é tomado o quê? O quê? E só os se apoderarão dele. Não é para todo mundo. Nem todo mundo vai conseguir entender o que eu vou pregar aqui. E todos que entenderem, nem todos vão conseguir aplicar. Porque uma coisa é você entender, outra coisa é você aplicar o que você entende. Tem pessoas que entendem, mas tem dificuldade de aplicar. E aí você percebe por que oração funciona na vida de umas pessoas e na vida de outras não. Deus não faz acepção de pessoas, mas para Ele te entregar algo, Ele precisa ter a percepção que você entendeu para começar a progredir. Se você parar para perceber, o mundo ele é movido através de sistema. No seu trabalho você tem hora para chegar e tem hora também para sair. Se você não parou para perceber, isso é um padrão. Você sabe que o horário do culto começar aqui a que horas? 7:30 da noite. Termina que hora? 21:30. Existe um padrão. Ah, pastor, mas começou 8 da noite. Quebrou o padrão um dia ou outro, sim, mas funciona dentro de um padrão. O que Deus quer mais é que todos nós que aqui estamos saia daqui abençoado por eles. E eu vou perguntar: quem veio aqui buscar de Deus uma bênção? Levanta as mãos. Parabéns. Vou perguntar mais uma vez: quem veio aqui buscar uma bênção? Levanta as mãos. Agora eu vou fazer uma outra pergunta e eu quero que você seja sincero. Quem está cansado de orar por uma vitória que já faz tanto tempo que você ora e parece que ela não chegou nas tuas mãos? Levanta a mão. Meu Deus do céu. Então escute-me aqui. Se eu for parar a pensar, é claro que você precisa entender isso aqui de uma forma muito, mas com o coração aprendiz. Porque eu não acredito que você vem na igreja para confrontar o que Deus está mandando te falar. Percebe que quando você vai no médico com uma dor e ele vai passar para você um tipo de remédio para você tomar, você não fica questionando ele. Você não fica dizendo: ah, mas esse tipo de remédio aqui eu não tomo. Você simplesmente se submete porque você sabe que está diante de uma autoridade. Se você sai da tua casa para vir até aqui, é porque você acredita que esse altar tem uma direção para te dar. E quando você não recebe essa direção, o que acontece com a sua vida? Você começa a perder no tempo, no lugar que deveria valorizar o seu tempo. Porque Deus é o único que faz você recuperar o tempo perdido. Como é que Deus faz isso? Olha o que Ele fala para o povo: eu vou restituir para vocês os anos, ou seja, o tempo que foi consumido pelos gafanhotos. Eu já vi recuperar dinheiro, eu já vi recuperar saúde, mas tempo, nunca vi. Deus está dizendo: eu vou fazer vocês recuperar o tempo perdido. E como é que Ele faz isso? O que era para acontecer na sua vida um ano, Ele faz acontecer em um mês. O que era para acontecer em um mês, Ele faz acontecer em um dia. Acelera o processo do acontecimento.
Agora olha para cá, para tudo isso acontecer, tu falou que está pedindo vitória, tem gente que falou que a vitória está demorando, e aí eu te pergunto, está demorando, a culpa é de quem? Tu acha que Deus não quer te dar? Não, Ele quer te dar, mas você nunca vai receber, se você não entender o sistema. Diga, eu preciso entender. Não, abra a boquinha, vamos lá, diga, eu preciso entender o sistema. Enquanto você não entender isto, aqui ó, o que você fala, ou como você se comporta, ou abre porta na sua vida, ou fecha a porta na sua vida. Eu vou dar um exemplo com você, porque eu vou começar a falar de Deus, sem antes falar de você. Você vai falar, pastor, o senhor está falando de uma coisa que está muito longe da minha realidade. Então vamos começar falando de você. Você é uma pessoa que tem algo para dar a alguém, você tem condições de ajudar uma pessoa, só que esta pessoa é mal educada, não sabe falar, não sabe se dirigir a você. Na hora de te pedir um favor, parece que ela mais está forçando você a fazer algo que não é a tua obrigação. Eu te pergunto, se não souber te pedir, mesmo você tendo, você daria? Daria? Não, tem gente que não dá, não sabe pedir, eu não vou dar. O mundo espiritual funciona. Olha o que Jesus vai dizer, olha para cá. Qual é o filho que pedindo o pai pão, ele daria o quê? Pedra. E se lhe pedir peixe, daria o quê? Serpente. Aí ele fala, vocês seres humanos são mau, porque o nosso instinto é mau, não tem ninguém bom aqui. Quando não, pastor, eu sou bom, você é bom nada, bondade é fruto do Espírito. Quando você vê alguém praticando bondade, é porque tem um Espírito Santo, porque a bondade é fruto do Espírito. Então ele fala bem assim, ó, vocês são mau, natureza caída, mas na hora de dar para os filhos de vocês, vocês sabem dar coisas boas. Imagine Deus que está no céu. Aí alguém pergunta, tá, se Deus é tão bom, então por que Ele não está dando o que a gente está pedindo? Ele fala, porque vocês pedem e não sabem pedir. Então olha para a pessoa que está outra assim, ó, Deus quer dar. Não bagunça o culto não, imprime força e fala, Deus quer dar, mas você tem que saber pedir. Então escute-me aqui, presta atenção. Qual é a forma de saber pedir? Qual é o modelo que nós temos que aprender? Olha para cá, de saber pedir. Como é que eu faço para desbloquear os céus? E tem gente que fica chateado, mas eu vou falar. Tem pessoas que não é crente, mas entendeu como funciona o sistema. Aí tu está aqui há 20 anos, 30 anos dizendo, puxa vida, o fulano está ali, ó, não é crente, faz tudo que o diabo quer na nossa cabeça, mas chegou ontem aqui na igreja e já está com a vitória. Eu que estou aqui há tanto tempo e nada acontece na minha vida, porque você não aprendeu como funciona o sistema. Já viu que tem pessoas que chegam antes do outro ou depois do outro na empresa, e o tempo que ele tem não determina onde ele vai chegar, porque ele entendeu como funciona o sistema da empresa. O caminho e acesso, olha para cá, é aberto. Tira a mão do celular, olha para mim, Deus está falando com você. Ih, fui dormir 3 horas da madrugada para tu ficar olhando para o celular. Olha para cá, quem está me ouvindo diga amém. Então qual é a maneira de se pedir e de se ter acesso? Por que eu faço questão, irmãos? Se não fosse, escuta aqui, para pregar para você ou falar qualquer coisa, eu ia subir aqui nesse altar na maior gritaria. Você quer ver um pregador que ele não tem conteúdo? É quando ele sobe e começa a gritar, não sabe o que vai falar. Todo pregador que pega o microfone e começa a gritaria, receba, 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 não tem conteúdo. Eu não quero pregar para te emocionar, eu passei dessa fase. Eu já preguei para emocionar. Eu não prego hoje para emocionar, eu prego hoje para mudar a tua cabeça. Eu já preguei para tu sair pulando, aí pula, 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 e depois do culto, pulou por quê? Não sabe. Não adianta pular e não saber por que está pulando. A gente pode até pular, mas tu tem que saber o porquê tu está pulando. E para você saber o porquê você está pulando, você tem que entender a palavra. Olha para mim, presta atenção. Quando você olha esse texto que nós acabamos de ler, ele tem muito mais lições para nos ensinar do que você pode imaginar. Que lições ele tem para nos ensinar? Porque ele é um homem que ele é da oposição, ele é contra, ele não é a favor de Jesus. Mas você presta atenção, Deus, para te trazer para perto dele, ele te coloca em situações que dinheiro não pode resolver, que amizade não pode resolver, que status não pode resolver, só ele pode resolver. Se você parar a pensar, tu está aqui hoje, não é porque tu gosta, talvez tua carne
queria estar assistindo o jogo do Flamengo. É uma perseguição terrível. O jogo do Flamengo está caindo toda quarta-feira. Era para tu estar onde? Assistindo quem? O Flamengo. Mas a tua necessidade falou: Flamengo não vai mudar minha vida, mas o altar vai. A palavra que vai sair do altar vai. Então, escuta. Então tem coisa. Fala mal do Flamengo não, os flamenguistas aí para não me cancelar. Cadê a glória a Deus? Quem está me ouvindo da glória? Então escuta, ele está com um problema. E um problema que só Jesus pode resolver. Então ele sai agora da sua posição e ele vai até Jesus. Agora, ir até Jesus não muda nada, porque tem gente que vem porque a questão não é vir. Eu fui na igreja, tem um monte de gente vindo. Eu vou te dar uma prova. Tem uma multidão pegando em Jesus. É por isso que quando Jesus pergunta: quem me tocou? O discípulo fala: surtou, porque está todo mundo te pegando, te apertando. Ele fala: não, todo mundo está me pegando, mas alguém tocou em mim diferente. Porque vir para a igreja é fácil. Agora chegar aqui e o teu posicionamento chamar a atenção do mundo espiritual é diferente. Então tem pessoas que vêm para quê? Para encher banco, assistir culto. Só que o posicionamento dele não causa impacto no mundo espiritual. São pessoas que daqui a pouco elas estarão desanimadas, retrocedendo, porque elas estão lutando por um propósito, mas que não conseguiu. Observe o que Jairo vai nos ensinar. Ele precisa de um milagre. Só que ele não deixa a ansiedade da sua necessidade quebrar o procedimento ou o protocolo, porque tem um padrão. Tu não começa a construir uma casa de cima para baixo, então não adianta pular etapas. Repete comigo: não adianta pular etapas. Então, se tem um protocolo a ser seguido, eu não posso quebrar o protocolo. Ele sabe que tem uma etapa. E qual é a etapa? Olha para cá, não é pedir. Independente da pressão que eu estou sofrendo, eu não posso deixar a pressão deturpar a razão. Quando a tua pressão deturpa a tua razão, ela te arranca do foco e do teu propósito. O diabo fica louco com um crente que está carregando uma guerra tão grande na tua vida. Mas quando você chega aqui, você sabe se posicionar. Não era para tu estar aqui, era para estar dentro de um quarto, depressivo, chorando, amargurado, destruído. Mas olha onde você está. E o pior não é isso, escute-me aqui, quem está me ouvindo diga amém. É Jairo, quando ele vai chegar diante de Jesus, antes de pedir, deixa eu ver se você prestar atenção, ele faz o quê? Ele faz o quê? Não, vamos lá, ele faz o quê? Ele se prostra. O prostrar é o que dá acesso a Deus. Ele não deixa o peso de uma preocupação, de uma filha que está em casa quase à morte, interferir na entrega da adoração que ele vai dar para Deus. Não é que Deus não quer fazer, é que Deus quer saber se você vai deixar o que você está passando ou está vivendo impedir a tua entrega aqui hoje. O que tem de pessoas, escute-me aqui, que a única coisa que Deus quer que você passe é pelo crivo da avaliação, porque problemas nunca deixarão de existir na tua vida. Mas quem será você quando os problemas baterem na tua porta? Eu vou te contar uma coisa, o porquê Deus permite isso. Olha para cá. Você precisa entender que todo cenário de problemas, na maioria das vezes, não é o diabo que provoca, é Deus. Deus às vezes cria a guerra só para dar vitória. Permite que porta seja fechada e caos, só para mostrar que Ele tem controle. Enquanto nós não tivermos, escuta aqui, espiritualidade, para entender o que é isso, vamos fazer culto para nós. Vamos tentar resolver os nossos problemas com a força do nosso braço. E eu sei que tem pessoas que você está ouvindo essa palavra e você não está considerando o que eu estou falando. Vai passar mais 10 anos dentro da igreja sem entender que para Deus agir, Ele precisa que você reconheça quem Ele é. Reconhecer como, pastor? Eu já reconheço, eu estou aqui. Não, tu está aqui tensionado, preocupado, amordaçado. O que Deus quer de você aqui hoje?
O que é que Deus espera de mim aqui hoje? Ignore o teu problema, porque você está diante de alguém que tem solução para ele. Tira esse peso. Olha o que ele falou: vinde a mim quem? Os que estão cansados, oprimidos, e eu faço o quê? Eu alivio. É impossível alguém chegar diante de Deus e entender como funciona o sistema e ele não pegar aquilo que está te pesando e trocar. Me dá o pesado e toma o leve. Enquanto você não entender, ou enquanto Deus não vê a tua adoração acontecer, sabe o que Deus está entendendo? Que você não entregou o que é pesado na mão dele para ele te entregar o leve. Eu queria que você pegasse pelo menos na mão de duas pessoas que estão ao seu lado. Olhe para esta pessoa e diga: independente do que está acontecendo, não deixe a tua luta contaminar a tua adoração. Satanás, olha para cá, é especialista em disparar gatilhos. E o que acontece quando ele dispara gatilhos? Ele te leva a sofrer por antecipação. Tem problemas que nunca vai atingir a tua vida, mas o gatilho que ele está disparando é que amanhã vai estar tudo no chão. E aqui você chega no culto como esse, você perde a oportunidade de glorificar a Deus da maneira que ele tem que ser glorificado, porque tem um pensamento diabólico na tua mente, dizendo que você vai perder, que você não vai conseguir, que a vitória não vai chegar, e te engessou em um culto. Um culto que você poderia dar para Deus está sendo contaminado. Por quê? Porque você não tem equilíbrio para dizer: o meu problema é problema para Deus resolver e não para mim. Se você está aqui, olha para cá, se você está aqui, você aprendeu a definir uma coisa: Deus pode o que você não pode. Então o que é que abre os céus, pastor? Explica para mim, por que eu estou tanto tempo na igreja e não estou vivendo vitória? Porque não aprendeu a glorificar. Olha os nossos louvores, tudo diz a respeito de nós, menos de Deus. Olha as nossas orações, primeiro nós, depois Deus. Tudo tem que falar, as mensagens que te arranca do banco é as mensagens que falam que o teu inimigo vai ser derrotado, que teu inimigo vai cair. Mas a mensagem que glorifica a Deus parece que é estranha aos nossos ouvidos. Aí Deus te traz aqui para te perguntar: até quando você vai ficar vivendo mais do mesmo, sendo que eu quero trazer um tempo novo para a tua vida, mas para isso eu preciso ser glorificado. Então, aqui, primeiro ponto: ignore seu problema, adore. Jairo chegou e adorou, e não é força, é jeito. A adoração dele não precisa levar ele a fazer tanto esforço, porque quando ele adora, o próprio Jesus fala bem assim: eu vou na tua casa. Irmão, se você soubesse como é fácil Deus agir na tua vida. Agora tem que pegar, você está aí questionando, você pode até questionar, mas vou te falar, pode questionar e continuar na mesma condição que está. A igreja tem 10 anos, quantos anos tem a igreja? Vou te perguntar uma coisa: evoluímos de 10 anos para cá ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque entendemos como funciona o quê? O sistema. Se tu quer caminhar com pessoas que te limitam, aqui ó, Atos dos capítulo 3, um homem era paralítico, pegavam ele e levavam ele até a porta do templo para fazer o quê? Pedir esmola, mendigar, pedir esmola, grana. A única coisa que eles poderiam fazer pelaquele homem era levar o templo e pedir esmola, até que o dia ele se conectou com alguém que poderia levar ele para um nível maior. Por que você não sai do nível que você está? Porque de repente você está conectado em pessoas e em lugares que só tem autorização para te levar até um nível. Mendigaria, pedinte, fica no mesmo estado que tu está acostumado a vir na igreja, ouvir uma palavra, cantar um louvor e ir para casa. Vir na igreja, ouvir uma palavra, cantar um louvor e ir para casa. Hoje eu pregava para os irmãos, olha para cá. A Bíblia é um livro onde contém informações a respeito de Deus. Ou seja, o único livro, a única fonte segura que fala de Deus é a Bíblia. Aí eu falo para ti, a Bíblia não fala tudo sobre Deus. A Bíblia só fala de Deus o suficiente para você ser salvo. Ou seja, Deus é mais do que a Bíblia diz. É igual você, quando está conhecendo alguém, você fala de você até onde você quer que a pessoa te conheça. Se a pessoa quiser te conhecer mais do que o que você está falando, come 1 quilo de sal comigo.
Você não entendeu, eu vou explicar. Se você quer conhecer mais do que eu estou falando para você, anda comigo. Enquanto você não se desprender para conhecer quem é Deus de verdade, você vai ficar comendo migalha. É do que o pregador fala, é do que a Bíblia diz. Eu não estou desprezando, só que eu vou dizer para você: andar com Deus, você vai entender que é muito mais poderoso do que o que você ouve no altar e do que a Bíblia fala. Só que para isso, escute-me aqui, não basta apenas ler. Não basta apenas ler, porque quando você lê, você engessa. Tem que fazer isso. Já viu aqueles teólogos chato? Tem uns teólogos chato. Os caras acham que descobriu a pólvora. Deus dá uma revelação nova para você. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Eu já estou na internet. Cancela. Quem está me ouvindo, diga amém. Aqui, olha para cá. Você precisa pegar isso aqui. Tem gente que precisa, irmãos, na teologia tem uma matéria chamada inescrutabilidade de Deus. Essa matéria vai dizer que Deus, ele é um ser impenetrável. Paulo vai dizer que ninguém conhece a Deus a não ser o Espírito de Deus. E ninguém conhece o homem a não ser o Espírito do... Você está aí. Mas ninguém te conhece mais do que o teu Espírito. Então, pensa comigo aqui. O que é andar com Deus? Conhecer Ele na sua profundidade. Você não vai ficar impactado com coisas pequenas. Filipe participou de um culto onde ele detectou que quem estava pregando era Jesus. Aí ele chegou para Natanael e falou bem assim: ó, acabei de vir em um culto que o homem que pregava tem todo trejeito do Messias. Pergunta de quem é inteligente. E cuidado com a sua inteligência, porque a Bíblia diz que o saber demais empobrece. E tem gente ficando pobre porque acha que sabe muito. Natanael vai perguntar da onde ele é. Ele fala de Nazaré. Não aparece nem no mapa. Pode vir alguma coisa de Nazaré? Boa de Nazaré? Olha a fala de Filipe: vinde e verdes. Participa de um culto com ele. Quando ele chegou na porta, desceu a revelação. Quando ele recebe a revelação, ele pergunta bem assim: mas da onde me conhece? Aí Jesus critica o comportamento dele. Você teve que receber uma revelação para crer que eu sou naquilo que Messias, naquilo que Filipe te falou. Anda comigo, que tu não vai ter só uma revelação, tu vai ver os céus abertos a partir de hoje. Aqui, Deus não quer te abençoar. Sacode a pessoa que está dizendo assim: Deus não quer te abençoar. Deus quer que você seja um abençoador. Deus não quer te abençoar, Ele quer que você seja uma fonte que abençoa a vida de outras pessoas. Então, qual é o protocolo dos céus? Escute-me aqui: a adoração. Mas nós estamos tão desesperados pela vitória, pelo milagre, pela bênção, pela cura, pela solução do problema, que chegamos aqui e desprezamos isso. Irmãos, a adoração é um negócio tão violento que o diabo, olha para cá, ele cobiça isso de dia e de noite. A maior raiva de Satanás, sabe o que é? Não é o carro que você anda, não é a casa que você tem, não é o dinheiro que está na tua conta, mas é quando você abre a boca e começa a adorar. Olha para cá, ainda mais quando você faz isso na prova. O que foi que virou o cativeiro de Jó? A Bíblia diz que ele orava pelos seus amigos enquanto ele sofria. Você não tem noção o que uma adoração é capaz de fazer. Jesus foi chamado para almoçar na casa de um homem riquíssimo chamado Simão. O cara preparou a mesa para Jesus, mas não entendia o sistema. Não entendia por quê? Porque para receber Jesus, ele não quer grandes congressos, ele não quer grandes cultos, ele quer um coração aquebrantado. Deus não está esperando grande. É válido, mas se não tiver um coração aquebrantado, não vai mudar a tua vida. Quem é que aparece em cena? A Bíblia chama ela de mulher pecadora. Ninguém convidou ela, mas ela chegou e entendeu o sistema. Eu sei como funciona isso. Sabe o que ela faz? Quebrou um perfume caro e começou a beijar os pés de Jesus. A atenção de Jesus não foi para o fariseu que pagou caro por uma janta. A atenção de Jesus foi para uma mulher que não pagou a janta, mas soube entender que o valor de Jesus era muito maior do que o valor do perfume. Até quando, escute-me, olha para cá, quando você chega nesse lugar, escuta aqui, e você deixa de adorar a Deus por causa de um problema que está te agulhando, sabe o que você está mandando mensagem no mundo espiritual? Que o seu problema, para você, tem mais valor do que ele. Jesus decidiu: eu vou na tua casa e vou dar saúde para tua filha. Estão indo, a vitória já está na mão dele. E aqui é onde você tem que tomar cuidado.
Porque veio, você já está aqui. A vitória já está nas tuas mãos. Agora tem um percurso. Daqui para a tua casa tem um processo. Porque promessa é uma coisa, bênção é outra. Não confunda, olha para cá, bênção com promessa. Primeiro promete, depois abençoa. Gênesis capítulo 12, Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para onde? Para a terra onde eu vou te mostrar. Eu vou engrandecer teu nome. Saiu prometendo um monte de coisa. Abraão pensou que aquilo ia cumprir no outro dia. Sabe quantos anos demorou? 10 anos. 10 anos ele viu Deus dizer que o lugar que ele ia ficar rico, nem comida para dar aos animais dele tinha. A tua mente entra em colapso. Como é que Deus falou que eu ia prosperar aqui e nem comida para dar meus animais tem? Como é que Deus falou que a terra que eu ia ser rico está em escassez? É que Deus não precisa do governo para te abençoar. É que Deus não precisa de que estado está a terra para te dar. Ele só precisa que você creia no que Ele falou. Ele só precisa que você acredite que a última palavra é a dele. Aí olha para mim, sabe o que Abraão faz? Porque nós temos essa necessidade: ver para crer. Se a gente não vê, nós não vamos crer. Abraão vai para o Egito, e lá Deus fala para ele bem assim: ó, não te quero aí, volta para o lugar de escassez, para o lugar de escassez, e só faz uma coisa: anda na minha presença e seja perfeito. Você sabe qual é o homem perfeito para Deus? Perfeito é aquele que cai e tem coragem de se levantar. Porque na tua caminhada é impossível você não cair. Mas sabe o que Deus vai fazer? Será que quando você cair, você vai ficar prostrado? Ou vai dizer para o diabo: eu até caí, mas eu tenho um Deus que pode me colocar de pé para recomeçar toda a minha história. Então escuta, está indo no meio do caminho. Entenda que depois do culto tem um processo. E isso não depende de Deus, depende de você. Quem você vai ouvir depois do culto? Qual as vozes que vão prevalecer no seu coração? A de Deus ou a da dúvida? A de Deus ou a do diabo? Qual a palavra que vai prevalecer dentro de você? O que Deus está liberando para a tua vida, ou que o diabo está reverberando? Porque no meio do caminho os mensageiros vieram contaminar o que Deus tinha falado. Não incomode mais o mestre, porque a tua filha morreu. São palavras que veio para quê? Contaminar uma palavra, um decreto que Deus já tinha liberado. Eu vou replicar para os irmãos aqui isso aqui, ó. Tem gente perdendo vitórias, bênção, milagres que já foram garantidos. Por quê? Porque eles fingem que ouve a Deus. Ouvir é uma coisa, guardar no coração é outra. Davi disse: a tua palavra eu guardei no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Não fique pensando que depois de tudo que Deus vai começar a fazer na tua vida, o diabo vai deixar barato. Talvez o que está te esperando na tua casa é um cenário de briga. Talvez o que está esperando você amanhã no teu trabalho é um cenário de confusão. Talvez o diabo vai levantar pessoas influentes na tua vida para deturpar tudo aquilo que você está crendo. E a pergunta que Deus está fazendo para você é a seguinte: tu vai jogar fora tudo aquilo que Ele te deu, ou vai se posicionar igual Jário? Porque quando der a notícia para Jário: a tua filha está morta, notícia precipitada, Jesus segura na mão dele e fala bem assim, ó: não temas, crê somente. Quando você joga essa palavra para o original, sabe o que Jesus está dizendo para ele? Se todos eles não crê, creia você sozinho. Sabe o que Deus está mandando dizer para essa igreja? Que tem hora, meu amigo, que tem hora, minha amiga, que tem muitas pessoas que você pensa que vai estar junto com você na oração, mas não vai estar. Junto com você na caminhada, mas não vai estar. Junto com você na confiança, mas não vai estar. E não é por isso que Deus vai falhar. Não é porque você não tem uma rede de apoio que Deus vai deixar de cumprir o que Ele te prometeu. Se Ele falou, está selado, sacramentado, é caso encerrado. O diabo não pode mudar a palavra dele. Tu pega na mão desta pessoa que está ao seu lado, olha para esta pessoa e diga: creia sozinho. Se tiver de dar glória sozinho, dê glória sozinho. Se tiver de orar sozinho, ore sozinho. Eu não estou mandando você caminhar sozinho, mas se for necessário fazer isso, faça. E o resto, Deus vai fazer por você. Sabe por quê? Olha para mim. Um com Deus
é maioria. Num dia que você aprender essa verdade, que Deus não precisa de torcida organizada para dar vitória. Se Ele estiver do teu lado, você virou maioria. Então levanta as tuas mãos para o céu, porque eu vou profetizar. A vitória já está garantida. Dá para você botar a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado. Declare isso. A vitória já está garantida. Agora não deixe os mensageiros de Satanás roubar de você aquilo que Deus já falou que é seu. Eu vou deixar 1 minuto você fazer o que Jairo fez. O que foi que Jairo fez? Adorou. Pega na mão da pessoa que está ao teu lado, coloca de pé. Eu quero que você feche esse corredor. Pode fechar o corredor. Todos vocês, 1 minuto. O que Jairo fez, você vai fazer aqui agora. Pastor, o que é que Jairo fez? Adorou. O que é que Deus quer que eu faça? Adore. E vou te dizer uma coisa: quanto maior for a tua dor, e tu elevar o nível da tua adoração, mais depressa a vitória vai chegar para a tua vida. Pega a mão desse crente, levanta a mão dele para os céus.